Boa noite, Marcelina Gonçalves. Hoje sais mais cedo, eu entro mais cedo, porque às 21 vamos transmitir em direto o Festival da Canção de Luanda, que vai homenagear a grande cidade de Mbanza Congo, na província do Zaire. Até já, Marcelina. Até já. Nós seguimos a partir daqui do estúdio 2 da TV Zimbo para a entrevista Zimbo. O convidado desta noite é Silvio Nascimento, ator, produtor e executivo angolano, nascido na cidade do Lubango, província da Huila. Com uma carreira que abrange o teatro, o cinema e a televisão, tanto em Angola como internacionalmente, Silvio Nascimento é reconhecido como uma das figuras mais influentes do panorama artístico angolano contemporâneo e assumiu há exatamente um mês o desafio de liderar a Associação Angolana de Profissionais de Cinema e Audiovisual, a APROCIMA. Boa noite, Silvio Nascimento. Seja bem-vindo à Estação de Talatona. Boa noite, Leda Maquaria. Boa noite, Angola. Extensivo a todas as famílias angolanas e a minha em particular. É um prazer receber-te aqui por aquilo que representas enquanto homem da arte, mas sobretudo por seres jovem e por ser uma boa referência quando se fala de Angola no setor que representas. E eu pergunto-lhe, Silvio, quando é que começa no mundo das artes? Olha, muito obrigado. Eu comecei no mundo das artes já muito cedo, aos 7 anos de idade. Eu estudei numa escola de madres, na Sé Catedral, no Lubango, e fui sempre incentivado a abraçar a cultura. Aliás, eu acredito muito sinceramente que foi a cultura que fez de mim o homem que sou hoje, porque se não fosse a cultura, provavelmente estaria na ociosidade ou então a fazer coisas menos boas, próprias de jovens que não pensam, não sonham e não acreditam num país diferente. Então, quem me salvou foi a cultura. E como é que entra para o teatro de forma específica? Como sempre fiz teatro na escola, teatro, atividades lúdicas. Aos 18 anos entrei num grupo de teatro no Lubango, Vozes Soltas, que foi o grupo que abraçou-me profissionalmente. Então, desde aí, nunca mais parei. Vim para Luanda, continuei com o grupo Henrique Artes, trabalhamos arduamente para o mosaico cultural deste país, vencemos prémios para incentivar a nossa carreira, fomos ao Brasil, fomos a Cabo Verde, São Tomé, viajamos por muitos países promovendo Angola, o que vencemos um Prémio Nacional de Cultura e Artes, isso já em 2011, 2012, e logo depois comecei a fazer também cinema. Vamos por partes. Com o Grupo Henrique Artes, vocês fizeram uma peça que se tornou referência, ao Hotel Comarca. Hotel Comarca. Como é que se chega à internacionalização desta peça? Nós internacionalizamos a Hotel Comarca, se a memória não me falha, quando fomos para o festival em Cabo Verde, fomos ao Festival Cabo Verde, depois cada festival dá portas para outros festivais, porque começa-se a perceber que é um espetáculo de qualidade, em promoção cultural do nosso país. Então nós saímos de Cabo Verde, depois fomos ao Brasil e aí foi só água abaixo, né? Ou água acima, se No preferir. caso, sim, mergulhámos para subir. E vencemos o Festlip. O Festlip, Leda, é mais ou menos como a Liga dos Campeões, dos Clubes Campeões, só que em teatro, no caso, e nós vencemos no Brasil, vencemos o prémio de todo o mundo. Vencemos Brasil, Portugal, Moçambique, vencemos todos os países e promovendo Angola a um nível muito alto. Vencemos o Festlip e assim internacionalizamos o Hotel Comarca. Em que momento é que percebe, Silvio, que mais do que dar a cara como ator, poderia trabalhar nos bastidores, pensando e fazendo as coisas acontecerem a partir do início? Um dia eu ouvi uma frase muito importante, acho que é de Kennedy, presidente dos Estados Unidos na altura. Eu não pergunto a mim o que é que eu devo fazer, eu não pergunto ao meu país o que é que eu tenho que fazer por ele. Não, espera, na frase diz. Não pergunto ao meu país o que é que ele deve fazer por mim. Pergunto a mim o que é que eu devo fazer pelo meu país. E chegando neste ponto, eu também comecei a pensar o que é que eu posso fazer para ajudar um bocadinho mais o meu país, na minha classe, naquilo que eu faço. Então comecei a entender que mais do que esperar, agora cito o nosso saudoso presidente Agostinho Neto, mais do que esperar, eu devo ser aquele por quem se espera.
E hoje o Sílvio é, de facto, a pessoa por quem se espera. Leda, de forma muito séria, eu me tornei na pessoa que eu quis ser desde criança, porque hoje eu sei que muita gente espera por mim, muita gente espera por ouvir a minha voz. Na verdade, essa voz é a voz coletiva, é a voz da classe do cinema, do teatro, da cultura. E tendo um espaço como esse, desde já agradeço o elevado convite para dar voz à cultura, ao cinema, que é uma voz que ecoa muito na juventude angolana, e eu estou aqui para promover um bocadinho isso que se faz lá fora. O teatro já viveu momentos áureos no país. Que avaliação é que faz da realidade do teatro hoje em Angola? Nós precisamos de levar o teatro, a cultura a níveis mais sérios. Precisamos de fazer isso, porque, como bem disse, já tivemos momentos áureos, mas parece que estamos sempre no limbo. Parece que vamos para um ponto, depois recuamos para outro, depois ficamos assim, e nós precisamos de levar o teatro, a cultura, ao nível mais sério do país. O que é que precisamos fazer de forma específica, sendo alguém que conhece o setor, para alavancar, que é uma expressão que se utiliza muito, o teatro em Angola? Teatro, cinema, o audiovisual são assuntos de Estado. É um assunto de Estado, não é pura e simplesmente luz, câmara e ação, não é pura e simplesmente entretenimento como o vulgo termo se utiliza. É assunto de Estado. Sendo um assunto de Estado, tem que ser levado a sério a esse nível, porque nós podemos muito alavancar a economia do país, mas se formos levados a sério, e parte da ajuda da economia do país, como? Produzindo. Quanto mais produzirmos, tal qual a Nigéria faz, tal qual a Turquia hoje faz, se nós produzirmos com sentido de Estado, de elevação da cultura, de elevação do povo angolano, nós vamos estar no nível em que temos investimento. Sem investimento, nós não chegamos longe. E dizendo dessa forma pensa-se de alguma forma que a cultura é custo. Não, a cultura é investimento. Todo tipo de investimento cresce, bem utilizado. E eu tenho uma frase que muitas vezes digo, que é: a semente só percebe que é uma árvore depois de ter sido enterrada. E nós somos sementes e muitas vezes já mostramos que somos árvores. Somos árvores culturais, de elevação do país. Leda, quando a Leda dança, canta, ouve a música brasileira, conhecemos nós todos lá em casa, nós conhecemos a cultura brasileira de forma exponencial. Não conhecemos a política brasileira, conhecemos a cultura brasileira. Por quê? Porque é a cultura que é a diplomata de um país, a diplomata em grande. Mas isso precisamos de políticas sérias, políticas inclusivas, políticas que envolvem o cinema, o audiovisual, o teatro, de forma séria, para que nós possamos então crescer nesse sentido. Hoje, eu falo da Turquia como um exemplo. A Turquia promove muito da sua cultura nas nossas casas, nas nossas televisões. Nós estamos sentados à nossa mesa após um telejornal e nós assistimos uma novela, e às vezes nas televisões públicas, o que é, no meu ponto de vista, grave e que não eleva muito o nosso sentido de Estado e patriotismo. Porém, eles promovem o país deles. Quando nós estamos a ver uma novela turca, nós estamos a ver mais do que uma novela turca, nós estamos a ver a alavancar da economia turca. Estamos a ver a roupa, como eles vestem, estamos a ver o produto que está na mesa, que eles comem, o produto que é posto nas prateleiras, as mesas, a madeira deles. Então, nós estamos a ver a economia da Turquia a girar. O que é que nós temos logo depois? Nós temos uma Turquia Airlines no nosso país, em vários países da África, e nós, de forma muito séria, muito bonita, muito lúdica, vamos passear para a Turquia. O que é que nós fazemos logo depois? Nós trouxemos tudo da Turquia. Mas falta o quê? Uma aposta mais séria na produção nacional? Sim, uma aposta séria e uma aposta clara de produção nacional. Nós precisamos produzir filmes, precisamos produzir telenovelas, precisamos produzir teatro, para trazermos esse dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, estou a falar mesmo de divisas. Como participantes da economia, nós podemos trazer mesmo ali nos países vizinhos. Só na zona PALOP, quase todo mundo ainda utiliza dólares.
utiliza euros em alguns lugares. Então, se nós produzimos filmes, produzimos telenovelas que dão nas nossas televisões e depois nós exportamos para outros países, o que é que nós teremos? Dinheiro a entrar para o nosso país. Ou seja, nós estaremos a exportar a nossa cultura, tal qual nós abraçamos o Brasil, a Turquia, China e outros países hoje nas nossas televisões públicas. Nós podemos fazê-lo da nossa forma, promovendo Angola, promovendo o turismo, promovendo até, diria, programas do próprio Estado angolano que têm a ver com, por exemplo, a agricultura. Se nós tivermos que promover a agricultura, promover o turismo, temos também que utilizar o audiovisual. Porque numa novela, se nós fizermos uma novela no Kwanza Sul, na Kibala, fizermos uma no Kwanza Norte, na Huila, no Ambo, nós estamos a promover localmente essas zonas. E promovendo localmente, estamos a promover o povo dessas zonas, estamos a promover a cultura dessas zonas. E o que é que nós teremos quanto mais promovermos a cultura do nosso povo? Vamos novamente cumprir com um dos adágios do ex-presidente, do primeiro presidente de Angola. Um só povo, uma só nação. De Cabinda ao Cunene, de Mar ao Leste. E todos nós vamos nos abraçar. Isso não, eu repito, cinema angolano, o audiovisual, o teatro, a cultura, não é somente entretenimento, é propriamente investimento e alavancar a economia. Nós sabemos que o Silvio tem estado envolvido em alguns projetos cinematográficos que passam em determinados canais de televisão em que algumas pessoas têm acesso e outras não têm. Deveria haver políticas de Estado para que a produção nacional fosse divulgada também nos canais nacionais com acesso gratuito, por exemplo? Leda, eu vou responder isso. Eu podia responder logo sim, podia, mas eu vou responder de uma forma muito séria, acutilante e de alguma forma para chamar a atenção. Sim, a primeira questão, devíamos promover o cinema e o audiovisual dessa forma, nas televisões de forma gratuita para as pessoas, gratuita no sentido das pessoas, do público assistir, mas para os produtores, devia-se pagar aos produtores para se fazer. Aliás, nós compramos novelas fora. É bem verdade que agora, se me disser que produzir uma novela em Angola é mais caro do que comprar noutros países, sim, a resposta é sim, é mais caro. No entanto, repito, isso é um investimento. É um investimento que nós fazemos para depois começarmos a ter mais dinheiro. Porque se nós gastarmos dinheiro na produção, vamos ganhar dinheiro na distribuição desse produto. E o que eu estou a dizer é uma coisa que há 16 anos atrás, Leda, nós olhávamos para a Nigéria como uma brincadeira. Hoje, o cinema nigeriano faz parte integrante do produto interno bruto, do PIB. Nós podemos chegar a isso. Tal qual a agricultura um dia não foi levada tão a sério aqui, hoje levamos a agricultura a um nível muito sério. O que é que nós temos hoje? Temos crédito, temos bancos de investimento à agricultura. Nós precisamos temos de ter banco de investimento à cultura. A cultura, Leda, eleva muitos empregos. Nós fazemos, por exemplo, eu sou produtor, fui produtor de uma novela há bem pouco tempo, a novela O Rio. Que passou num canal fechado, que as pessoas não tiveram acesso. Exatamente, também. Passou num canal fechado. É sobre isso que eu falava. E olha o que é que foi diferente. Eu tive agora a girar, nós temos um projeto que chama-se Cinezunga, e nós levamos cinema angolano para as comunidades angolanas, oferecemos para as comunidades. Leda, eu fui para zonas muito recônditas de Angola, eu estava de capuz porque estava a fazer frio, e eu fui reconhecido em todos os lugares onde eu fui, numa televisão fechada. Fui reconhecido por milhares de crianças, milhares de jovens, milhares de homens que lá estavam. Ou seja, um conteúdo angolano posto na televisão pública eleva até a esperança do próprio angolano e promove o angolano em Angola. No entanto... Pensou em algum momento que, dentro daquilo que escolheu fazer, teria a projeção que tem hoje, o respeito do país e além fronteiras? Sem falsas modéstias, eu posso lhe dizer que eu sempre acreditei muito no angolano e sempre acreditei que vale a pena ser angolano em Angola e que, sendo angolano em Angola, nós conseguimos promover a Angola para o mundo. Ficou muito tempo fora? Aproveitou fazer esta promoção do país? Sempre, e dos trabalhos? Sempre promovi Angola. Onde eu estivesse, eu estive na RTP África, estive em canais fechados também, mas sempre a promover Angola. E a questão era, de onde eu saio, vêm mais e vêm melhores.
onde eu estive, em todos os lugares que eu estive, todo mundo sabe que o Silvio era angolano. E eu cresci a ouvir muito, isso é de onde? É de Angola. Não é bom. Não, eu tinha que mudar isso. Por isso é que eu disse, tinha que ser aquele por quem se espera. Então, onde eu estive, a conversa que ficou foi, Silvio, és angolano? Epá, então começaste a estudar aqui. Disse, não, eu estudei em Angola, eu nunca estudei fora de Angola. E é jurista, é importante sublinhar isso. Pois, estudei na Agostinho Neto, estudei Direito, mas abandonei o Direito, ou seja, troquei o Direito pela Cultura porque acredito que tenho muito mais atividade na cultura do que como Direito, ou seja, provavelmente vou emprestar-me a advogar a causa do cinema, do audiovisual. E vamos olhar para isto agora. Mas, Leida, peço desculpas, estava a dizer que eu tenho que dar uma resposta em relação a uma coisa muito séria, que é, a Leida perguntava se há necessidade de investir, se é importante investir no cinema. A lei número 7/12 de 18 de janeiro, que é a lei do cinema e audiovisual, diz de forma muito clara que o cinema angolano é uma questão de Estado. E diz aqui, no artigo 8, diz medidas de incentivo. O número 1 tem até o número 4, né? No número 1 diz logo que o Estado adota medidas de incentivo ao investimento visando o fomento, a produção, realização e coproduções, a promoção, difusão nacional e internacionalização. Ou seja, o Estado angolano tem o dever de promover, de investir o cinema angolano. E é isso que nós queremos fazer. Nós estamos aqui como operários do cinema, operários da cultura, para ajudar o Estado angolano a promover, a elevar, como tem este dever. E nós somos ponte para isso. Agora que assumiu a direção da Aproxima, que é a Associação Angolana de Profissionais de Cinema e Audiovisual, que prioridades é que definiu, Silvio? Eu defini 11 prioridades. Eu no caso, a minha equipa, né? Somos uma equipa vasta, com vários profissionais muito afincados nisso. Nós temos coisas muito sérias, que é a promoção da carteira profissional do artista. O artista tem que ter uma carteira profissional, tem que ser legalizado a esse nível. Maior investimento de produção nacional, e para maior investimento de produção nacional nós precisamos de mais produção. E só conseguimos produzir mais se tivermos vários investimentos. Investimento é investimento estatal e investimento privado, que as empresas, os empresários devam também abraçar para elevar o sentido cultural. Sentiu-se acolhido pela classe? Muito, muito, e eu sinto cada vez mais esse nível de responsabilidade, porque eu venci quase por unanimidade, mas isso não me traz vaidade. Isso, muito pelo contrário, traz-me um nível de responsabilidade maior, porque foi uma lista única, numa possibilidade de todo mundo candidatar-se. Quando eu lancei a minha candidatura, senti que as pessoas disseram, não nos adianta entrar nesta luta quando tem alguém que nos representa bem. Foram coisas que foram sendo ditas e acredito sinceramente que podemos trazer a voz do cinema, da cultura que nós precisamos. Para terminarmos, Silvio, uma mensagem para os jovens que nos estão a acompanhar e que defendem a arte como a realização de um sonho. Há muitos jovens em Angola que têm a arte como a maior realização das suas vidas. Então, a esses jovens eu desejo muita força, muita sorte, perseverança, que continuemos aqui, porque vale a pena ser angolano em Angola e trabalhar por Angola. Eu sei que muitas vezes estamos sempre a ser desincentivados pela falta de investimento, mas acredito que bons ventos hão de chegar, porque cada vez mais as pessoas que em direito percebem que é um grupo de jovens muito elevado, são vários jovens que podem ter capacidade de emprego, gerar dinheiro, trabalho para eles e para o país. Então há de haver o investimento que o cinema audiovisual, a cultura merece, precisa e é gritante. Silvio Nascimento, hoje num dia atípico, já justificamos que excepcionalmente entramos mais cedo, saímos mais cedo, vamos ter o Festival da Canção da LAC a partir das 21 horas em direto, mas ficou aqui a sua mensagem e deu para sentir a força e o poder deste jovem jurista nascido na província da Huila, aqui que hoje é uma referência e enche o país de orgulho.
Muito obrigado, Lédia. Obrigada Obrigado por uma ter vez aceitado mais. o convite da Zimbo. Obrigado por terem feito o convite. Um beijinho especial à família, não é? A esposa, os Sim, filhos. sim, olha, o meu filho deve estar a assistir, filho, aos meus filhos, à minha mulher, à minha família no geral, de Lubango, Luanda e toda Angola. Mando um abraço, carinho e que Deus nos permita chegar até onde nos permitiu sonhar, sempre elevando Angola ao nível máximo e produzirmos cada vez mais cinema, elevando o nosso país para onde tiver que ser. Obrigada. Silvio Nascimento, ator, produtor executivo angolano, um filho de Angola que assumiu há um mês a liderança da Associação Angolana de Profissionais de Cinema e Audiovisual. Foi o convidado da entrevista Zimbo desta noite.